No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês o passo a passo para fazer um pão caseiro delicioso. A receita ela é muito fácil e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. Assiste o vídeo até o final para não perder nenhuma dica, hein? E te digo mais, eu já vou te pedir para se inscrever nesse canal e para dar o like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que quando terminar esse vídeo você vai acabar esquecendo. Então, para não correr esse risco e já sabendo que você vai amar o conteúdo desse vídeo, já capricha no like, tá bom? Vamos para a receita. Vamos lá começar fazendo esse pão? Olha só, o primeiro passo para a gente fazer o nosso pão é misturar um ovo, 80 ml de óleo. Eu estou usando aqui o óleo de soja, mas você pode usar o óleo da sua preferência. Agora, lembrando que óleos que têm um sabor muito forte podem dar alteração no sabor do teu pão, como por exemplo o azeite, o óleo de coco, né? Eu aconselho usar o óleo de soja ou de girassol, tá? Depois que a gente misturar o ovo e o óleo, a gente vai colocar o açúcar. 3 colheres de açúcar, tá? Colher de sopa dessa colher daqui. Aí você pode perguntar, mas esse pão é doce? Por que leva açúcar? Leva açúcar, gente. Nem eu sei explicar por quê. Mas leva, tá bom? Agora, a gente vai colocar 10 gramas de fermento biológico seco. É um pacotinho daquele, tá? Eu vou indicar para vocês a marca Fleshman. Quando se trata de fazer pão, a gente precisa buscar os melhores ingredientes. Não estou recebendo nada da Fleshman para isso, mas olha, é um fermento excelente, é o que eu mais gosto de usar. Meus pães sempre dão certo usando ele, então com essa receita para você não errar, usa ele, vai dar certo. Mistura tudo bem direitinho até fazer, ó, um cremezinho, tá? Depois que você misturou o óleo, o açúcar, o ovo e o fermento, o que é que você vai colocar agora? 200 ml de água. E mistura. Agora que você já colocou todos os ingredientes que eu falei e já misturou bem, nós vamos colocar o trigo. Outra dica, eu uso esse trigo aqui, a farinha premium da Rosa Branca, sem fermento, viu gente? Nunca use trigo com fermento na hora de fazer o pão, porque o fermento daqui seria um fermento químico e o fermento que a gente usa para fazer pão é um fermento biológico, então ia entrar em conflito e a massa não ia crescer nunca. Então, preste atenção na farinha que você está comprando. Geralmente tem escrito tipo 1, tá certo? Essa é que você vai procurar. Eu compro essa daqui, que é a Premium, que é uma farinha melhorada, ela não vai ter excesso de impureza, né? Quanto melhor a farinha, melhor o seu pão vai ficar. Esse pacote tem 1 kg. Mas para essa receita a gente vai usar metade, tá bom? Nós vamos colocar aqui meio que no olho, ó, mais ou menos metade. E aí nós vamos mexer essa massa e vamos acrescentando mais farinha aos poucos até dar o ponto, caso seja necessário. Depois que a gente já dá uma misturadinha nessa farinha com os líquidos, só depois é que a gente coloca o sal. O sal é o último ingrediente, tá? Ó, coloquei a farinha e ficou mole ainda, muito mole, muito molhado. Então, mais farinha na massa.
Mistura, mistura, mistura. Esse ponto já pode colocar o sal, uma pitada bem generosa. E a gente vai incorporar esse trigo à massa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai sovar essa massa, tá? Vamos colocar aqui na mesa. Coloca todo o trigo aqui e a gente vai juntar tudo. Vamos misturar bem essa massa, tá? Se você sentir que tá grudando muito nas mãos, você vai colocando o trigo aos pouquinhos, tá bom? Quando a gente chega nessa etapa, a gente precisa saber o seguinte: se a massa está muito grudenta, é mais trigo. Se a massa está muito seca, mais um pouquinho de água. Então, ó, já coloquei bastante farinha, que eu acho que eu coloquei muito líquido, o ovo estava grande, também tem isso, né? Mas não tem problema, a gente vai ajustando aqui na nossa massa. Para a quantidade de fermento que a gente utilizou, a gente podia trabalhar até um pacote todo desse de trigo. Mas se a gente souber que a gente está usando meio pacote, 500 gramas de trigo, se a gente tiver certeza que é isso daí, não precisa colocar 10 gramas de fermento, a gente coloca só 5. Mas como eu sempre passo um pouquinho dessa medida, eu coloco as 10 gramas. Vamos incorporar aí esse trigo. Não se preocupa que no começo parece que está dando errado, mas depois que a gente misturar tudo, vai dar certo, tá? A massa tem que começar a desgrudar das mãos, isso é muito bom. Vamos continuar sorvando aqui. A gente vai misturar e vai amassando a massa. Sem preguiça, essa é a hora que a gente dá aquela treinada nos braços. Vamos lá. Ó, ela já tá mudando de aspecto. Já incorporou aqui todo o trigo que eu coloquei. Ó, muito fácil, gente. Não tem mistério, não. Uma coisa que eu gosto de fazer, ó, ela já tá começando a ficar mais lisa. O que é que eu vou fazer? Eu vou sovar essa massa meio que rasgando ela assim, ó, abrindo. Aí dobra de volta, vai para o outro lado, dobra, amassa. Amassa, massa, 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 massa. E vamos lá. A gente vai fazer esse processo por aproximadamente 15 minutos, tá? Se começar a grudar, você coloca só um pouquinho de trigo para ela soltar bem das mãos, tá? Não pode ficar grudenta. Pronto, gente. Eu sovei essa massa por aproximadamente 10 minutinhos. E o ponto dela, para você saber que já tá bom de sovar, ela fica bem lisinha quando você passa o dedo nela. E ela não gruda na sua mão. E o que essa massa precisa agora? Depois de tanto amassado, ela precisa descansar. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um bol, uma bacia grande, porque essa massa ela vai duplicar ou triplicar de tamanho, tá? Você vai colocar dentro e vai forrar com um paninho e guardar dentro do seu forno para que ela possa descansar. Vou pegar aqui essa minha bacia que eu já estava usando. Pronto. E vou guardar essa massa lá no forno para ela descansar. Então, se você tiver pressa, faça outra receita. O pão precisa de calma, precisa de carinho, para que ele fique macio e saboroso. Então, agora eu vou deixar essa massa descansando
e daqui a pouco eu volto mostrando para vocês a segunda parte da receita. Pronto, galera, a massa já descansou e agora tá na hora da gente conferir como foi que ela ficou, tá? Já se passaram aí 2 horas e meia e olha isso, show de bola, hein? A massa super inchou, tá linda, linda, linda pra gente trabalhar com ela. Olha só o que a gente vai fazer agora. Nós vamos pegar essa massa e vamos abrir com o rolo, modelar e colocar nessa forminha, para ela inchar tudo de novo. Estou usando aqui esse rolinho de madeira, mas você pode usar qualquer coisa que você tenha na sua casa que sirva para abrir essa massa. Abre bem, deixa ela bem fininha. Pronto, agora que a gente já abriu a massa, vamos lá. A gente vai enrolar ela como se ela fosse um bolo de rolo. Como algumas pessoas podem conhecer também como rocambole. A gente vai enrolar essa massa, tá bom? Vamos lá. A gente vai enrolando e apertando, ó. Pronto. Quase que eu me deito aqui na mesa. Enrolamos o nosso pãozinho. Agora, antes de colocar aqui na forma, eu vou fazer aqui uns cortezinhos com a faca, para ele ficar bem bonito quando ele assar. Agora que eu já fiz os cortes na massa, eu vou pincelar gema de ovo no pão, tá? Mas antes disso eu vou colocar na forma logo, porque eu não quero melecar minha mão, tá? Lá. Pronto. Você pode usar também molho de tomate para pincelar esse pão. Ou como também não precisa passar nada, você que sabe. Mas eu gosto de passar a gema, que é para ficar mais bonitinho o pão, né? Depois de pronto. Você pode jogar gergelim, chia. Eu vou jogar orégano por cima. Adoro um orégano. Daqui a pouco eu volto com vocês pra gente acender o forno, tá? Então, galera, olha só como tá lindo esse pão. Tô morrendo de medo de tocar nele aqui pra ele não acabar murchando. Esse meu assistente aqui tá um caso sério. Mas então, gente, ó, tá prontinho para acender o forno, que é o que eu vou fazer agora. Temperatura 160 graus. E quando o teu pão estiver douradinho, já tá pronto para desenformar e fazer aquele cafezinho da tarde. Gente, fala sério, olha a textura desse pão, super aveludado. Já cortei aqui um pedaço que ele ficou tão grande que ele não ia nem caber aqui nessa tábua. Agora que eu já montei aqui a minha mesinha, eu vou chamar Pedrinho para fazer o lanche da tarde com a mamãe.
like, que muitos vídeos virão por aí, muitas receitas, muitas aventuras de mãe e filho, de família. E agora, galera, a gente vai brindar, porque esse lanche da tarde tá uma delícia.